E aí, rapaziada, boa tarde. Agora um pouquinho melhor, né? De manhã, não sei se alguém acompanha de manhã e de tarde, eu tava com um pouquinho mais de sono, mas tá melhorando, tô ficando feliz. Já bebi aquele cafezinho, já almocei. Pra quem não me conhece, Felipe, vulgarmente conhecido como Fio. Vocês devem me conhecer mais como Fio do que como Felipe, inclusive. Acho que eu vou mudar meu nome lá no meu registro civil. Pra falar daquele assunto mais legal, mais maneiro não existe, né? Mas mais legal que a gente sabe. Que assunto é esse? É geografia, meu consagrado. Pô, aí, na moral, eu tô morrendo de raiva desse comercial da YouTube, que você fala, bota o vídeo, cara. Uma colher de chá de não sei o que, meu consagrado. Vamos esquecer essas coisas, vamos, porra, dar aquela pausa na pandemia, né? Vamos, porra, deixar essa parada pra lá. E vamos falar daquele assunto mais legal, que é o foco da nossa preparação, é o ERG. Beleza? Já passei 2 vezes na UERJ. Você também consegue passar mais de 2, 3, 4, quantas vezes você quiser. É só você vir com a gente que a aprovação vai rolar. E aí vamos lá para nossas questões. Está um pouco misturado, esse exame aqui é o 2016.2, se eu não estou enganado. De manhã foi um pouco mais voltado a 2016.1. Agora à tarde a gente está falando de 2016.2. Eu sempre vou tentar nas próximas aulas que a gente fale sobre questões da UERJ, trazer essas ideias aí de que exame a gente está falando, beleza? Eu estou fazendo um caminho contrário. Na próxima vez que eu estiver aqui fazendo esse tipo de atividade, de manhã a gente traz o exame ponto 1 e de tarde ponto 2. Eu acho que vai ficar uma organização maneira, beleza? Então vamos lá. No fim da década de 60, sob a justificativa de evitar a internacionalização da Amazônia, os governos militares distribuíram terras e subsídios a quem se dispusesse a se embrenhar na floresta. Atualmente, 36% do gado bovino e 5% das plantações de soja do país encontram-se na região amazônica. Investir ali é um ótimo negócio. As terras custam até 1/10 do valor do Sudeste. Resumo do texto. A gente está falando. Isso aqui é uma estratégia para você estudar, inclusive. Sempre fazer um pequeno resumo do texto na sua cabeça a partir das palavras-chave. Sobre o que é o texto. Contexto militar brasileiro, Amazônia, ocupação da Amazônia e políticas governamentais que fomentassem, que ajudassem essa ocupação. Então, basicamente, é uma questão sobre como o governo ajudou a Amazônia a ser economicamente ocupada, né? Através, principalmente, de incentivos e subsídios, né? Dinheirinho, cascalinho no bolso sempre ajuda. E aí, vamos lá para a questão, né? Recentemente, a ocupação econômica da Amazônia vem passando por várias alterações, como a expansão do agronegócio citada no texto. Um efeito negativo e outro positivo ocasionados por essa expansão estão, respectivamente, identificados em: letra A, desmatamento e geração de empregos. Lembrando, a gente está falando aqui sobre questão respectiva da UERJ, o mesmo papo que a gente dá. Se a gente está falando de respectivo, está falando sobre positivo sobre efeito negativo primeiro e efeito positivo depois, a parada tem que aparecer na ordem. Falar primeiro de uma parte negativa e depois falar de uma parte positiva. Beleza? E aí vamos lá. Quais são? Desmatamento e geração de empregos, assoreamento de rios e modernização de ferrovias, destruição da fauna e renovação das fontes de energia, é a poluição ambiental e a redistribuição da propriedade privada? Vamos lá. Quais são o efeito negativo e o efeito positivo causado por essa expansão na região amazônica do Brasil? O principal efeito está aparecendo na letra A. Primeiro ponto nessa questão é a gente entender que todas as questões têm elementos que aconteceram na Amazônia, né? Por exemplo, quando a gente olha para a quando a gente olha para a letra B, a gente não vai ver acontecendo o assoreamento de rios na Amazônia, né? Até porque a principal bacia, que é a bacia amazônica, vai ter um dos maiores fluxos do mundo e normalmente esses fluxos eles colaboram para que não haja assoreamento. Aliás, o que é assoreamento?
Assoreamento é a diminuição da altura do fundo dos rios. E isso faz com que essa diminuição cause alagamentos. Na Amazônia isso não vai acontecer, porque primeiro, o fluxo super rápido dos rios da bacia amazônica fazem com que a gente não tenha acúmulos de sedimentos em algumas áreas. E segundo, porque lá a questão da poluição desses rios ela é bastante controlada. A gente vai ter poluição em áreas urbanas? Sim, mas na área, de uma forma geral, nós não temos. E isso vai ajudar que a gente não tenha assoreamento. Então, falar sobre assoreamento como efeito negativo não rola. Agora, modernização de ferrovias como efeito positivo até rola, né? Por exemplo, a gente vai ter a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, a gente vai ter a melhoria do sistema de trens urbanos nas capitais, nas principais capitais da região norte. Então, sim, esse efeito é positivo. Destruição da fauna é um efeito negativo que acontece com a expansão do agronegócio na Amazônia? Sim, talvez o principal efeito que está diretamente relacionado a questões de desmatamento. Os animais na Amazônia, com a destruição do seu habitat natural, eles vão sofrer as consequências desse processo. Eles vão perder o seu espaço vital, vão perder o seu habitat, vão perder o lugar assim, que eles estão acostumados a viver, onde eles estão acostumados a sobreviver, e isso vai fazer com que as espécies animais também estejam saindo de cena nessas áreas, entrando em extinção. Sem falar que o avanço dessas atividades agrícolas vai proporcionar na Amazônia algumas coisas como, por exemplo, a própria questão da biopirataria. O que é biopirataria? É roubo de espécies, de plantas e de animais e, acima de tudo, de conhecimentos tradicionais. É o contrabando dessas coisas para outros lugares do mundo. A gente sabe que o comércio de animais silvestres é ilegal, né? Então, cuidado aí, você que tem passarinho. A Polícia Federal está atrás de tudo. Comércio de animais silvestres é uma parada ilegal. Então, quando a gente transforma isso em atividade econômica, a gente tem a chamada biopirataria. O que eu quis dizer com roubo de conhecimentos tradicionais? Vocês sabem, os índios, as populações ribeirinhas, elas têm remédio para tudo. Mano, remédio para tudo. A minha avó, na verdade, a minha bisavó é indígena. Então, a minha avó ela teve uma criação muito relacionada a povos indígenas, a povos mestiços. E quando ela se muda nos anos 60 aqui para o Rio de Janeiro, anos 70 aqui para o Rio de Janeiro, ela traz todo esse conhecimento tradicional. Então, por exemplo, na casa da minha avó tinha pé de aspirina, chá de dipirona, tinha chá de Eparema, que é o famoso boldo do Chile. E da onde que vem esses conhecimentos? E dava certo, você tomava esses chás e melhorava. E a gente acha que não, mas as indústrias farmacêuticas elas estão atrás dessas paradas. Então a biopirataria, além das espécies, elas roubam os conhecimentos. Elas chegam nas áreas tradicionais, veem que nessas áreas existe um uso de certo tipo de coisa e para combater um certo tipo de doença e transformam esse uso em um uso técnico, em um uso científico. E roubam esse conhecimento dessas comunidades, porque essas comunidades não recebem nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de royalty por esse conhecimento que eles descobriram com anos e anos de experiência, né? Então a questão da destruição de fauna e flora, elas vão passar muito pela questão da biopirataria, principalmente quando a gente fala sobre espécies animais como cobras, onças e outros tipos, até mesmo espécies vegetais. Agora, questão de renovação. Eita! Vamos lá. Questão de renovação das fontes de energia já não tem nada a ver. Quando a gente fala de renovação de fontes de energia na área da Amazônia, a gente até tem construção de usinas hidrelétricas lá, mas essa não vai ser o principal efeito do avanço das técnicas agrícolas para essas regiões, tá bom? Não é o efeito positivo. O que vai causar não é nem renovação, então já está errado por causa disso,
mas um novo momento de inserção de novas tecnologias de energia, o que vai causar esse momento, na verdade, vai ser o avanço dos projetos nacionais, né? O Brasil tem vários programas nacionais de desenvolvimento, pelo menos 3 aconteceram durante a ditadura militar. A gente teve programa de desenvolvimento, se eu não estou enganado, é o 1, que tem o principal foco em áreas como transporte e energia. Então, esses investimentos nessas áreas não estão relacionados em si com a prática do agronegócio nessa região, mas estão relacionadas com os projetos nacionais do governo. A questão da poluição ambiental vai ser um aspecto negativo? Sim, todas as partes de aspecto negativo, tirando a ideia do assoreamento, podem ser apontadas como aspecto negativo. Agora, quando a gente fala sobre redistribuição da propriedade fundiária, o que é isso? É distribuição de terras. É aquilo que o MST vem lutando ano após ano, que haja no Brasil uma distribuição igualitária de terras. E isso não acontece na Amazônia. Na verdade, o que acontece na Amazônia é o efeito contrário. É uma concentração de propriedade fundiária. De manhã eu falei sobre isso. O que é concentração de propriedade fundiária? É você ter uma pessoa tendo muitas terras e poucas pessoas muitas pessoas tendo poucas terras. Ou seja, nós temos pessoas no Brasil que concentram sozinha 10% do território nacional e nós temos 50 milhões de famílias que dividem 10% do território nacional. É para você entender mais ou menos como é que é essa proporção. Então isso é absurdo. Isso é uma coisa que não é um aspecto, na verdade, mais um aspecto negativo que a gente vai ter na área da Amazônia. Agora, o desmatamento e a geração de empregos é o casal perfeito. Que isso, professor? Coisa pesada para se falar. Sim, é o casal perfeito no sentido de que, para a expansão do agronegócio, teve que rolar o desmatamento. E aí eu já falei pelo menos mais de uma vez o processo do desmatamento. Primeiro ponto, você corta as árvores para poder utilizar na indústria madeireira. Segundo ponto, você usa as áreas mais planas para a questão da agricultura e áreas com algum desnível de relevo para a questão da pecuária, né? Mesmo não sendo a coisa mais indicada. Terceiro ponto, você vai usar esse solo até o extremo. Esse solo não vai aguentar mais e aí você vai impactar ainda mais esse solo, ampliando as atividades da pecuária nesses lugares. E ampliando as atividades da pecuária, a situação que vai acontecer vai ser o famoso pisoteamento do solo. O que é o pisoteamento do solo? Sabe quando esse exemplo do sanduíche aqui eu nunca falei em aula de vídeo. Então é exclusivo. Mas já falei em sala de aula. Sabe quando você vinha aqui ter aula? Saudade, né? Saudade de uma aulinha na sala Maracanã, né, minha filha? Saudade demais. Aí você vinha para educar, estudava pra caraca. Aí chegava em casa, fazia aquele sanduichão para matar fome. Pão, queijo, presunto, 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 pão. E aí fazia aquele sanduíche desse tamanho, tacava na sanduicheira e a sanduicheira imprime ele. Chega a sanduicheira, fica vibrando, porque você compactou aquele sanduíche todo, a sanduicheira tá vibrando, aí ela apita, plim, aí você tira, sai um sanduíche dessa grossurinha assim. É exatamente o que acontece com a compactação do solo. Ai meu Deus, depois eu vou ter que assistir esse vídeo. Deve ter ficado muito estranho isso. E aí, beleza. E aí acontece a mesma coisa com o solo. O gado, sabe? O gado demais vai pisando no solo, e o solo vai ficando espremido e vai ficando compactado. Essa compactação faz com que a água não entre nesses solos e faça com que a gente tenha uma piora das condições de fertilidade daquele solo. O caso extremo dessa piora é a desertificação, que é o que o nome próprio já diz. Agora, quando a gente fala, ao mesmo tempo que o desmatamento tem todas essas implicações, a gente vai ter a geração de empregos nessa área. Não tem como a gente fechar os olhos para essa realidade. O emprego ele vai ser gerado nessa área, o emprego vai fluir nessas áreas através dessas atividades agrícolas, né? Então, uma coisa negativa e uma coisa positiva. Mesmo a coisa positiva estando fortemente relacionada
a coisas negativas. E aí, beleza. Caraca, o tempo está passando rápido. Vamos para a próxima questão. O passado sempre fez parte do cotidiano de diversas sociedades contemporâneas. Esse não foi o caso do Brasil. O peso material e simbólico das formas urbanas herdadas de tempos anteriores foi aí muito menos paralisante do que na Europa. O projeto modernizador do século XIX fundamentou-se na esperança de um futuro melhor e na rejeição do passado, na abolição dos seus vestígios e na sua superação. Essa fé no país do futuro tornou-se uma ideologia avassaladora a partir da República. E isso explica porque, de forma tão bem sucedidas no século XX, as reformas urbanísticas radicais que tanto transformaram a face das cidades de diversas cidades brasileiras. Acho que eu embolei aqui um pouco aqui. Maurício de Abreu, né? Memória da Cidade. Brabo. Maurício de Abreu é um cara que vocês precisam conhecer. Aqui também tem o Reisbach, né? Caras brabos da geografia. E aí, beleza. Uma intervenção específica do poder público no espaço da cidade do Rio de Janeiro, que ilustra de modo exemplar a perspectiva descrita. A perspectiva descrita no texto foi responsável pela. Vamos lá, voltando no texto. O que a gente está falando? Sobre uma ideia que no Brasil não se mostra como cultura a preservação do seu espaço histórico. Né? Quando a gente tem, por exemplo, o incêndio do Museu Nacional, vários caras se manifestam nas redes sociais com solidariedade, dizendo que é uma perca para o país perdeu com isso. E outros caras vão se manifestar com deboche, com ironia, falar, dane-se, pegou fogo, dane-se, não tô nem aí, eu não sou bombeiro, né? Então isso aconteceu aqui no Brasil. Então o Brasil ele tem essa cultura de não ter respeito pelo seu passado em muitas coisas. E essa falta de respeito com o passado vai fazer com que a gente faça com que todas as reformas urbanas elas sejam completamente aceitas. Porque aí não se tem o menor pudor de destruir tudo aquilo que foi construído no passado histórico brasileiro. E aí é sobre isso que esse texto fala, sobre como as reformas urbanas funcionaram a partir de uma falta de cultura de preservação da memória do Brasil. Aí eu não acho importante preservar, então eu não vejo problema nenhum em destruir. Exatamente isso que aconteceu. E aí quais desses modelos de ocupação foram descritos por esse texto? Ocupação da Barra da Tijuca? Cara, olha só, eu amo com todo o coração essa questão é muito boa. Só com essa questão aqui eu já conseguiria dar uma aula. Foi a ocupação da Barra da Tijuca, que é o que o texto está descrevendo? Foi a construção da Avenida Brasil? Foi a derrubada do Morro do Castelo? Ou foi a urbanização do Aterro do Flamengo? Rapaziada, a primeira ideia que a gente tem que pegar para poder matar essa questão aqui é pensar em qual dessas obras o caráter de preservação histórico foi mais abalado. Qual dessas obras aqui destruiu mais a história do Rio de Janeiro? Só você pensar. Olha, essa cara deve ter saído figurinha. Aliás, se alguém estiver assistindo e me encontrar no Instagram, me marca aí, tô assistindo, professor. Legal, acho maneiro, fico emocionado. E aí, quais dessas obras? Vamos lá, show me Google. É a derrubada do Morro do Castelo. Mas antes de falar sobre derrubada, vamos explicar. Caraca, eu amo essa aula. Os modelos urbanísticos de cada uma dessas reformas. Ocupação da Barra da Tijuca é um modelo de urbanização baseado na criação de um novo rio. Manos, tem um grupo no Facebook. Se você gosta de ciências humanas, se você gosta de história, se você gosta de geografia, se você gosta de arquitetura e urbanismo, se você gosta dessas áreas, de saber sobre a história dos lugares, tem um grupo muito bom no Facebook, o Passado do Rio. Esse grupo é maravilhoso, Tem muita fonte histórica maneira lá. E tem uma outra página que é do Instagram,
Nem sei se eu posso ficar fazendo comercial dessas páginas, mas é o História de Nova Iguaçu. Essa página é sensacional. O dia que eu souber o dono dessa página, eu vou dar um abraço muito forte, porque eu amo essa página. A ocupação da Barra da Tijuca, ela começa com um projeto de construção de um novo rio. Como assim construção de um novo rio? É você pegar um espaço do Rio de Janeiro e acertar e fazer certo tudo aquilo que foi feito errado no planejamento original do Rio de Janeiro. Qual foi o planejamento original do Rio de Janeiro? Sem planejamento. Esse é o grande planejamento. O centro do Rio é a parte mais histórica, ela é fruto de autoconstrução. A gente tem algumas heranças ali do planejamento urbano europeu, principalmente naquelas ruas estreitas ali do centro, como áreas próximas ao Arco do Teles, a Rua do Ouvidor. Essas ruas elas trazem muito. O final da Rua da Alfândega trazem muito do modelo urbano europeu, que era cartesiano. As ruas são todas retinhas, todas cheias de transversais, cheias de cruzamentos, né? Mas o resto do centro do Rio ele passa por um processo de autoconstrução, principalmente as áreas mais populares, como os bairros do Santo Cristo e as próprias favelas. O bairro do Catumbi, que também é um bairro central e mora no meu coração, o bairro do Catumbi. Pô, ali a festa da igreja de Santa Salete, maneirinha, pô. Então, bairro do Catumbi, né? O bairro do Estácio também partem muito nas suas partes mais antigas de autoconstrução. Então a Barra da Tijuca ela vem para acertar esse problema. É planejado, é assinado por Lúcio Costa, mesmo um dos caras responsáveis pelo plano piloto em Brasília, que é uma cidade extremamente planejada. Tem a arquitetura de Niemeyer também, não direta no projeto, mas tem assinatura de várias influências de Niemeyer. Tem influência do urbanismo norte-americano dos anos do final dos anos 70, né, que vai influenciar no urbanismo brasileiro dos anos 90. Tem o extremo culto à cidade de Miami. Gente, você vai em Miami, às vezes o nego acha que isso é palhaçada, mas a Barra da Tijuca é a Miami brasileira. É praia, é o modernismo, é a questão arquitetônica muito exacerbada, é uma classe média que ganhou um pouquinho de dinheiro e já acha que é muita coisa. É a cara de Miami. Gente arrogante pra caraca, é a cara de Miami. Ih, professor, polêmica. Quem já teve aula comigo sabe que eu sou cismado com a Barra da Tijuca. Quem quer descobrir por que eu sou cismado com a Barra da Tijuca, me procura lá no Twitter, que lá tem um tópico que eu estou explicando por que eu não gosto da Barra da Tijuca. Mas aí, no aspecto arquitetônico, é coisa de quem trabalhou muito tempo na Barra. No aspecto arquitetônico, a Barra da Tijuca é simplesmente perfeita. Então, essa ocupação não está relacionada com a perspectiva de modernização, mas está relacionada à perspectiva de construção de uma coisa nova. Você não vai pegar aquilo que é antigo e reformar. Você vai construir uma parada do zero. Então a Barra da Tijuca tem muito disso, né? Essa construção de um espaço do zero. Pensei que tinha um telefone tocando aqui. Construção da Avenida Brasil também não tem essa perspectiva de reforma urbana. A construção da Avenida Brasil é basicamente uma obra infraestrutural, ou seja, é uma obra que foi feita para ligar outros pontos ao centro do Rio de Janeiro. Quais são os principais pontos do nosso território que vão ser beneficiados pela essa criação da Avenida Brasil? A Zona Oeste, porque a Avenida Brasil é uma grande curva, ela é uma grande curva. Ela vai ter a ligação com a Zona Oeste muito facilitada através desse projeto e também a gente vai ter a ligação com áreas do início da Baixada Fluminense, principalmente o município de Caxias, né? Vai ser bastante privilegiado pela construção da Avenida Brasil. Até porque a Avenida Brasil, ela cria uma forma mais direta, mais facilitada de você chegar a uma outra grande via de rodagem, que é o Washington Luiz, que é a Rio Petrópolis, que é a ligação principal por estradas que o Rio de Janeiro vai ter com outras regiões, né? Principalmente a região serrana e mais à frente o estado de Minas Gerais. Então a construção da Avenida Brasil não está relacionada a uma reforma urbana nesse sentido de destruição cultural.
né, que passa por esse processo da destruição cultural. Ela está mais ligada a uma obra de infraestrutura. É importante também a gente falar que a construção da Avenida Brasil foi um ponto decisivo para a ocupação das áreas onde hoje estão o complexo da Maré. As áreas onde a gente tinha ali a favela da Maré, que a gente chama vulgarmente de favela da Maré, elas eram áreas de construção extremamente básica. São áreas de palafitas, casas de madeirite, né? E que sempre estavam sendo afetadas pelas chuvas, pelos fenômenos climáticos que sempre acontecem no Rio de Janeiro. E aí, com a construção da Avenida Brasil, vai se adensar, vai aumentar a ocupação dessas casas, de pessoas nessas áreas da favela da Maré. A ponto de, alguns anos à frente, e aí a gente já está falando, se eu não estou enganado, dos anos 80 ou 90, surgir no Rio de Janeiro um programa de melhoria da estrutura urbana dessas áreas da cidade, né? Que são conhecidos Brasil afora como projetos favela-bairro, né? Então a construção da Avenida Brasil não está relacionada a um processo de modernização, mas sim de criação de infraestrutura de transporte. Vou explicar a urbanização do Aterro do Flamengo antes. A urbanização do Aterro do Flamengo, ela também está ligada aos fenômenos do início do século XX que vão como que eu posso dizer? Caraca, fugiu a palavra. Ela está ligada aos processos do início do século XX que vão terminar com a derrubada do Morro do Castelo. A urbanização do Aterro do Flamengo também entra um pouco nesse processo, né? Interessante a gente falar sobre Aterro do Flamengo é pensar que o modelo urbano do Rio de Janeiro ele sempre vai estar ligado muito a aterros. Tem um vídeo na YouTube muito bom que é Rio de Janeiro de 1500 a 2008, acho que se eu não estou enganado, mostrando todas as áreas onde os rios foram ocupados, foram aterrados, as lagoas foram aterradas. Então, a gente vai acabar tendo esse processo acontecendo demais no Rio de Janeiro, desde aí de 1800 desde 1800 de uma forma geral, né? Não vou datar isso aqui. Agora, a derrubada do Morro do Castelo, cara, isso aqui é extraordinário. O que foi o Morro do Castelo? E aqui eu vou deixar uma indicação maravilhosa para quem vai estudar o UERJ. Eu nem sei se é possível recorrer a esse tipo de material. Mas uma prima minha de terceiro grau, ela é urbanista, é a Renata Pereira. Ela escreveu um livro que conta a história do Rio de Janeiro até 2005 em quadrinhos. O nome do livro é Rio Rio. É o projeto da FAPERJ. Eu acho que tem disponível sim na internet. Não é nem para venda, é para ganhar mesmo. Então procurem isso. Lá tem todo um panorama sobre a história do Morro do Castelo que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês agora. O que foi o Morro do Castelo? Foi o primeiro núcleo de ocupação da cidade do Rio de Janeiro. Era um morro que ficava ali mais ou menos onde a gente tem áreas que... porque fica ruim às vezes falar o nome de rua. Mas, por exemplo, tem uma rua ali no Rio de Janeiro chamada Evaristo da Veiga, que é uma das áreas que está na área da Esplanada do Castelo. Então, várias ruas que a gente tem ali, quase próximo onde a gente já tem o Largo da Lapa, né? Áreas ali próximas à própria Rio Branco, são áreas que estão sobre a área que foi derrubada do castelo. E aí o que aconteceu? Aconteceu no Rio de Janeiro, por ocasião, eu acho que era centenário de comemoração da República no Brasil. E aí o que eles fizeram para comemorar? Fizeram uma feira mundial. Isso é muito doido essa história. E aí, para abrir espaço para construir os pavilhões dessa feira mundial, nos Estados Unidos rolou muito isso aí durante os anos 90, 80, né? As famosas World Fair que os caras falavam, né? E aí, eles derrubam o Morro do Castelo e constroem os pavilhões para essa feira nessa área. Vamos lá. Morro do Castelo é o primeiro núcleo de ocupação urbana do estado do Rio de Janeiro. Tinha a primeira igreja de São Sebastião, a primeira, não é essa moderna que a gente conhece hoje,
que fica ali perto da Lapa. Tinha a primeira prisão, tinha a primeira casa de governadores, que depois de um tempo se mudou para onde hoje é a Praça 15. Então, era um sítio histórico maravilhoso do Rio de Janeiro. Só que assim como outros morros da região central do Rio de Janeiro, o Morro do Castelo também passa por uma área, por um momento de ocupação popular. E aí essa ocupação popular se reflete para a gente de que forma? Através da forma da favela. E aí uma cidade que queria se prestar como moderna, ela abre mão de guardar a sua história para poder parecer bonita para o mundo. Então, uma das principais justificativas para a derrubada do Morro do Castelo vai ser a retirada dessas populações mais pobres das áreas centrais do Rio de Janeiro. E aí hoje a gente só tem um resquício de uma das primeiras ladeiras do Rio, se eu não estou enganado, se chama Ladeira da Misericórdia, né? Então a derrubada do Morro do Castelo, ela vai se encaixar exatamente nessa falta de respeito que a gente tem pela herança histórica brasileira de uma forma geral, né? E se reflete numa modernização do espaço a custas de não saber mais como é a nossa história. Pô, é incrível isso, cara, é incrível isso. Você derrubar a primeira área urbana do estado do Rio de Janeiro. Isso é, assim, absurdo. Mas era o modelo urbanístico da época. Errado, né? Outra questão que eu gosto muito, essa questão é maravilhosa, é de 2016.2, se eu não estou enganado. Eu fiz essa prova. 50, 30, 20 é um termo quente na cidade norte-americana de Nova York. O cara que escreveu esse texto, ele podia ter botado direto Nova York, todo mundo ia entender. É o termo quente na cidade de Nova York hoje em dia. É também o apelido dos imóveis financiados pela prefeitura, que miram a integração das rendas mistas na habitação. Nesse modelo de empreendimento, 50% do total de unidades de cada prédio são ocupadas por famílias de classe média, 30% por moradores de classe média baixa e 20% destinam-se a baixa renda. O presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional de Nova York, que é o Mark Jarr, afirma que a instituição já financiou e construiu quase 8 mil apartamentos nesse modelo. Acreditamos que prédios com rendas mistas e bairros com economias diversas são pilares de comunidades estáveis. Mano, e aí esse texto da Prefeitura de São Paulo, que tem vários projetos para a questão de moradia, principalmente a moradia no centro, né? Que o centro de São Paulo, não sei se vocês estão ligados, ele é a parte mais antiga do centro, ela é bastante desvalorizada e a gente tem muitos imóveis fechados lá, a gente tem vários prédios abandonados, enquanto nós temos um déficit habitacional gigantesco no Brasil. O que é déficit habitacional? É a relação entre casas e pessoas. Tem muitas casas fechadas, mas ao mesmo tempo nós temos muitas pessoas sem casa. É uma parada que um cara que se chama Guilherme Boulos fala bastante, né? Muita casa sem gente, muita gente sem casa. Esse é o resumo do déficit habitacional brasileiro. E aí esse modelo aqui, que está querendo ser estava querendo ser adaptado pela Prefeitura de São Paulo, se eu não estou enganado, esse momento dessa prova ainda era gestão Haddad, ou era uma gestão de governo mais à esquerda, isso eu tenho certeza. Esse modelo ele vai servir em Nova York exatamente para isso, para diminuir as distâncias entre as classes. É óbvio, a gente não está colocando no mesmo prédio uma pessoa que é de classe extremamente alta e uma classe baixa, que é o ápice de acabar com qualquer segregação espacial. Mas a gente está conseguindo misturar pessoas dentro de classes próximas, né? Isso faz o quê? Que a gente tem uma maior integração entre essas classes e que um dos efeitos que é visível por essa opção de urbanização é a solidariedade entre as pessoas nesses prédios. Então, esse foi um efeito, né, causado, inclusive, dentro desse modelo de ocupação urbana. Gera uma solidariedade entre os vizinhos, gera, de novo, aquele sentimento de vizinhança
de ajuda mútua, de ajuda mútua e de colaboração. Eu acredito que esse é um modelo maneiro. Poderia ser adotado dentro do programa Minha Casa Minha Vida, inclusive. E aí vamos lá. O Estado é um agente fundamental na produção do espaço, pois suas ações interferem de forma acentuada sobre a dinâmica e a organização das cidades. A principal finalidade de uma política pública, como a retratada no texto, é reduzir a segregação espacial, elevar a arrecadação municipal, favorecer a atividade comercial ou desconcentrar a população urbana. Vamos lá, essa questão que eu quero comentar um pouquinho diferente. Tem duas opções que não tem exatamente nada a ver. Nada a ver. Que é a opção B e C. Né? Esse tipo de estrutura não eleva a arrecadação municipal, porque a arrecadação municipal não está relacionada à participação de rendas de classes diferentes, mas está relacionado à arrecadação geral. A questão da arrecadação de impostos municipal, ela não olha qual é a classe da pessoa, ela acaba arrecadando de uma forma generalizada, né? A questão de favorecimento da atividade comercial, ele pode se encaixar dentro de um outro processo que também acontece na cidade de Nova York, que é o processo da gentrificação. A gente falou sobre isso numa outra aula, né? O que é esse processo de gentrificação? É aquela ideia de que alguns bairros que estão abandonados nas cidades, eles passam a receber investimentos da iniciativa privada, se tornam bairros agradáveis para situações turísticas, para consumo de diversão, para comércios mais especializados, se tornam bairros turísticos. Muitas pessoas vão destacar como bairros da boemia. E aí esse processo de gentrificação, ele melhora a qualidade de vida de um bairro que é pobre, e a partir dessa melhoria de qualidade de vida, ele acaba por expulsar as populações mais pobres desses bairros. Por quê? Porque essas populações mais pobres, elas não conseguem acompanhar o ritmo do aumento do custo de vida. Então elas acabam migrando para regiões que têm um custo de vida mais baixo, tenham aluguéis mais baixos, tenham questões de moradia mais baixas. Isso aconteceu muito em Nova York, em bairros como o próprio Soho, que é famosaço hoje por causa das paradas de moda, né? Outros bairros que aconteceu isso mais recentemente, Mid-Pet District, né? Que era o bairro onde tinha os matadouros, tinha os açougues, né? E aí daqui a pouco alguém acha que é muito hipster fazer uma balada dentro de um antigo matadouro. Eu não acho isso maneiro de forma nenhuma, né? Mas aí o bairro passa. O mais recente hoje é Williamsburg, que está passando também por esse processo. Aliás, aí minha tia de Williamsburg, se estiver assistindo, manda um salve no WhatsApp que eu estou precisando do iPhone. Então essas duas questões não têm a ver com a parte do texto em si. Mas quando a gente olha para a ideia da redução da segregação espacial e desconcentração da população urbana, aí a gente já consegue fazer relações. Entre as duas opções, a gente fica com a letra A. Por quê? Porque a ideia de mistura de classes sociais diferentes, ela quebra um dos principais fenômenos urbanos das cidades, que é a segregação socioespacial e a autossegregação. Qual a diferença de uma para outra? Tem gente que acha que as duas é a mesma coisa. Não é. Vai marcar que vai ficar mal. A segregação socioespacial é uma condição que o mercado imobiliário cada vez mais impõe às cidades. Basicamente, o custo de vida nas cidades vai fazer as pessoas se encaixarem nesse ou naquele bairro. E aí, se você for parar para analisar, os bairros nas cidades, eles estão divididos, subliminarmente até, entre bairro de rico e bairro de pobre. Né? Quando a gente faz aquela brincadeira, às vezes, falando de urbanização, fala, onde é que tu mora? Eu moro no bairro da Luz. Aí, playboy, mora no bairro do shopping. Aí, quando pergunta pro professor, onde é que você mora? Eu falo sempre que eu moro em Cabo Sul, né? Para o pessoal não ficar achando que eu tenho dinheiro. Mas, eu moro em Cabo Sul. E, professor, tu mora mal, não sei o que lá. O que é isso? É a gente já no nosso subconsciente saber que a cidade está dividida pelo mercado imobiliário entre bairros de rico e bairros das classes populares.
E o que vai fazer esses bairros serem mais ou menos valorizados? É a especulação imobiliária, é o controle na construção de novos imóveis. Pô, tu vai aqui no centro de Nova Iguaçu, eu acho que eu falei isso na aula da manhã. Pô, tem um lugar aqui que a minha esposa direto vai ali para visitar, que eu até fui visitar em respeito a ela, mas o apartamento começa em R$500 mil. E, pô, eu sou professor, né, gente? Não tem como. Por mais que eu tenha meus investimentos, minhas paradas, mas é muito dinheiro. E aí o cara ainda chega e me oferece, não, mas se você quiser ter um apartamento com um quarto a mais aqui, você paga R$800 mil. Então, né? Então o mercado imobiliário ele vai montando isso. Do outro ponto de Nova Iguaçu, por exemplo, bairros mais populares, bairros que moram no meu coração, como Cabo Sul. Se você for ver os investimentos que a gente tem em infraestrutura urbana em Cabo Sul, são voltados para as classes populares. É Minha Casa Minha Vida Entidades, que é aquele Minha Casa Minha Vida bem baratinho que as pessoas pagam. São projetos de Minha Casa Minha Vida voltados para a classe média baixa, que é aquele que tu paga aí R$700 por mês, que é quase o preço de um aluguel. Então, subliminarmente não, né? Liminarmente, isso aí é uma parada concreta. O mercado imobiliário ele se molda para separar as classes segundo as questões locais de cada um dos bairros. Isso é a segregação socioespacial. Essa ideia que a gente tem de bairro de rico e bairro de pobre. Aqui no Rio de Janeiro isso é muito visível, principalmente, ao mesmo tempo que isso é muito visível, isso é muito misturado. Porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem favelas em bairros de rico. Isso é uma parada assim que os urbanistas devem ficar malucos, porque tu tem São Conrado ali com um prédio com um apartamento de R$10 milhões e tem favela da Rocinha perto. Pô, tu tem ali o Porto Maravilha, onde o Donald Trump está fazendo os seus prédios, onde tem a nova sede do BNDES que custou R$150 milhões por metro quadrado. Tu vê um gasto de dinheiro absurdo e ali no meio desse luxo, desse desenvolvimento todo, tem o Morro da Providência e tem o Morro do Pinto. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, por mais que a gente às vezes tente catalogar, essa ideia fica bem misturada, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que os limites eles são bem visíveis. Passou dessa rua aqui, você entrou na favela. Aqui no Rio de Janeiro rola muito isso, né? Isso é a segregação socioespacial. Agora, a autossegregação já não é um movimento que parte do mercado imobiliário. É um mercado que parte de uma parte da sociedade. Parte de uma parte, eu acho que não ficou legal, não. É um movimento que surge através de uma parte da sociedade. Que parte da sociedade é essa? São as pessoas mais ricas, né? São a galera aí burguesa, aí, a galera do dinheiro. E aí, cada vez mais você vai vendo que o movimento para essas classes é se autossegregar, é escolher estar separado da cidade. Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, ali perto de onde eu moro, tem um condomínio, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, que as casas começam em R$1 milhão. E para você entrar lá é uma burocracia do caramba. Até para visitar pessoas, você tem que se registrar, dar CPF, tirar foto, botar digital. Então, o que os ricos estão querendo dizer com isso? Que eles escolheram estar fora da cidade, mesmo estando dentro da cidade. Isso é doideira, porque eles estão cercados de segurança, eles estão cercados de muros, tem alguns condomínios, inclusive na Barra da Tijuca, que eles só existem por causa dessa perspectiva, de serem uma ilha de sossego. Aí quase falei o nome do condomínio aqui. Uma ilha de sossego em meio à cidade. Você aqui, a propaganda é essa, você aqui, você está separado do resto da cidade. Isso é autossegregação. É uma escolha das classes mais ricas de conscientemente se distanciar da realidade das classes populares. A gente vê isso muito também em shopping. Você já percebeu que shopping de rico normalmente é longe de ponto do ônibus? Isso é doideira. Aqui no Rio de Janeiro não muito, né? Mas em São Paulo, por exemplo, tem um shopping que, quando eu estava lá, eu fui, que o estacionamento do shopping era tão absurdo, era tão distante, era tão grande, que os caras eles disponibilizavam um ônibus para você não ter que ir andando por dentro do estacionamento. E aí tem vários estudos da área de arquitetura, se você gosta disso, busque esse conhecimento, que dizem que essas formas arquitetônicas elas existem exatamente para que certas pessoas na sociedade se sintam pequenas diante de tanta grandiosidade. E esse sentimento afasta esse público indesejado. Isso é muito triste, né, cara?
Sabe, aquela ideia do restaurante que você passa no restaurante e fala assim, pô, nunca vou comer aí porque esse restaurante é demais para mim? Pois é, esse restaurante usa essa técnica de arquitetura. Tem um aqui no Nova Iguaçu que aconteceu isso aí comigo, mas eu fui teimoso e fui lá e perdi R$ 600 no jantar. Mas tá bom. Então é mais ou menos isso que vai acontecer. E aí, deixa eu ver aqui, porque eu tô falando pra caraca aqui. Dá mais uma, beleza? Mais essa aqui. Aqui a gente vai ter um mapa que aí a gente já sai completamente da área da urbanização e vai para outras questões, mostrando territórios na Europa e nesses territórios a gente tem as datas em que eles foram desocupados para o atual país que tem controle e quem foi o último país a ocupar esse território. E eu vou só apontar aqui algumas coisas aqui para vocês entenderem melhor. A gente tem as principais ocupações que a gente tem. Essa grandona aqui é do Império Mongol de 1480, mas isso aí já está muito fora da nossa linha para essa questão. Agora, desocupações interessantes são nessa área aqui que você provavelmente vai enxergar laranja, né? Todas essas ocupações laranja foram feitas durante o período da União Soviética. Todas são de períodos da União Soviética e aí vão variar de 1990 de 1956 até 1995, mais ou menos. Então, a gente vai ter, e a Sérvia, né, que é um caso à parte, ele é desocupado em 2006, bagulho doido. Então, essas ocupações aqui do meio, a gente está vendo que elas são relacionadas à União Soviética. Essas outras ocupações aqui em azul, elas estão relacionadas às desocupações que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente relacionada ao eixo dos aliados, né? Então, dentro do nosso mapa, essas são as nossas principais ideias que a gente tem que ter. Dessas áreas que foram desocupadas pela União Soviética e dessas áreas que foram desocupadas pelos aliados no período da Segunda Guerra Mundial. E aí, beleza. A Europa passou por um grande número de reconfigurações territoriais em virtude das disputas seculares entre os povos do continente. No mapa que apareceu antes, né, mas na questão aparecia abaixo, elaborado em 2014, estão assinalados para cada país europeu o nome da última potência estrangeira a desocupar aquele espaço nacional e o ano em que isso aconteceu. A desocupação estrangeira na Europa Oriental após a Segunda Guerra Mundial está associada ao seguinte contexto político. É o fim da Guerra Fria? É a fundação da União Soviética? É o término da crise dos mísseis? Ou é o início da coexistência pacífica? Vamos lá, essa questão aqui, a resposta é meio que óbvia, né? Não tem nem muita coisa para a gente ficar explicando. Mas, entretanto, todavia, tem duas questões aqui que podem trazer algum tipo de questionamento na cabeça de quem pensa demais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que pensa demais, que eu ia inventar uma relação para essas desocupações com essas duas outras coisas. A ideia da crise dos mísseis, nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver com o nosso questionamento. A ideia da crise dos mísseis está relacionada muito mais um período bélico do período da Guerra Fria do que com essas questões das desocupações de territórios nacionais. E aí, indicação para o fim de semana. Muito maneiro para você entender esse contexto de Guerra Fria. X-Men First Class, que é aquele X-Men que é o Capitão Xavier bem novinho. Capitão Xavier, Professor Xavier, Doutor Xavier, putz, grilo. Capitão tava pensando em alguém aqui. Ele mostra exatamente esse período da crise dos mísseis. Então, se você quiser se aprofundar nisso aí... Claro, tem umas histórias de mutantes ali no meio? Tem. Mas ele mostra exatamente qual é o contexto da crise dos mísseis entre Estados Unidos e União Soviética. Agora, a ideia do início da coexistência pacífica, da letra D, ela não é o motivo da desocupação, mas é uma das consequências da desocupação.
Por quê? Porque a gente, no período da Guerra Fria, quando a gente fala sobre a Europa, principalmente a Europa que eles estão falando aqui no contexto da questão, que é um contexto de Europa oriental, a gente está lembrando que a Europa ela vai estar dividida em dois grandes blocos. O bloco oriental, junto com, na verdade, o mundo todo, né, dividido em dois grandes blocos. O mundo oriental, que vai estar mais alinhado às políticas soviéticas, ao socialismo, ao comunismo, à economia de Estado, à planificação da economia, todos esses fatores. E do outro lado, a Europa, que está alinhada ao eixo ocidental, que é capitaneado pelos Estados Unidos, que tem os Estados Unidos como líder. Eu estou ouvindo muito programa de política, eu estou falando umas palavras políticas aqui, uma palavra bonita, mas eu explico. O líder do bloco ocidental era os Estados Unidos. E aí essa liderança vai conquistar outros países da Europa. Por isso que a gente acaba às vezes falando nesse termo de duas Europas, Europa Oriental e Europa Ocidental. Principalmente revela esse caráter para a gente a divisão da Alemanha, né? Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, divididas entre muitos fatores pelo Muro de Berlim. E aí, essa coexistência pacífica ela vai ser uma consequência do fim da Guerra Fria. Não diretamente do fim da Guerra Fria, mas do fim dessas tensões do mundo entre as guerras, né? Só que, para além disso, a gente precisa pensar no seguinte, ainda em áreas principalmente mais ao leste, né, o famoso leste europeu, a gente vai ter alguns conflitos aí, principalmente relacionados a questões étnicas, a questões políticas locais. O que a gente teve na Ucrânia em 2014, por exemplo, né, um golpe contra o Estado, com a desculpa de que não queriam que o comunismo voltasse. O que acontece com a minoria curda, e aí já no extremo leste, lá na Turquia, tudo isso mostra pra gente que até a ideia de uma coexistência pacífica não é a completa verdade. A fundação da União Europeia ela já está relacionada a um outro contexto, que não está diretamente relacionado à questão de guerras, mas sim a um novo posicionamento político dos países da Europa para poder fazer frente à questão econômica dos Estados Unidos. Eles se unem em países pequenos, unem economias promissoras para poder fazer frente ao grande inimigo comercial de todos os países, que é os Estados Unidos. Então, para a nossa questão, letra A, fim da Guerra Fria vai ser o principal evento que vai estar associado a essa desocupação de países na Europa Oriental. Rapaziada, muito obrigado aí pela presença de vocês. Desculpa qualquer coisa, tá? E tamo juntos nessa aí. Forte abraço. Valeu.